Olá, meu nome é Bárbara Bittencourt, eu sou psicóloga clínica, especialista em avaliação psicológica e neuropsicológica, e hoje eu tô aqui dando uma voltinha no canal do professor Gilberto Godoy para trazer algumas informações importantes sobre o que é avaliação neuropsicológica e quando e por que ela é um recurso extremamente valioso e necessário. Aproveita aí, já curte o vídeo, compartilha com quem possa se interessar e se inscreva no canal porque aqui sempre tem conteúdo de excelência. A avaliação neuropsicológica se trata de um método utilizado para investigar as funções cognitivas e comportamentais de uma pessoa e relacioná-las com o que é típico, ou seja, o padrão esperado de funcionamento para aquela população específica, ou atípico, que apresenta algum déficit ou prejuízo. Então, por meio de uma série de ferramentas disponíveis, nós mapeamos como estão os vários tipos de sistemas. Por exemplo, os tipos e subtipos de memória, visual, verbal declarativa, semântica, episódica, linguagem, praxias, habilidades visos-perceptivas, construtivas, também as funções executivas, que envolvem memória operacional, flexibilidade cognitiva, controle inibitório. Aquelas relacionadas à escolha de um repertório comportamental direcionado a objetivos, incluindo planejamento, organização, tomada de decisão, o desempenho intelectual, é muita coisa e ainda tem mais outras. Mas para que isso? Quais os objetivos de mapear tudo isso? Vamos pensar em uma questão muito comum, uma queixa frequente. Qual pai ou mãe não se preocupa se o filho não está indo bem na escola? Se está tendo dificuldades de entender o que o professor diz? Se não tem fluência para ler e não compreende o texto? A escrita com diversos problemas, dificuldade em fazer contas? A gente sabe que todas essas habilidades que fazem parte do neurodesenvolvimento e se relacionam com o desenvolvimento cognitivo e comportamental vão impactar lá na frente no futuro acadêmico, profissional, nos relacionamentos, conquistas de objetivos e na qualidade de vida da pessoa. Então, quando uma avaliação dessas é solicitada, perguntas muito importantes são respondidas. Será que o desempenho baixo na escola não tem uma explicação emocional? Porque as emoções afetam e muito no nosso desempenho cognitivo. Se trata de uma desmotivação ou aí tem uma justificativa subjacente cognitiva? Então não se trata apenas de não tirar notas baixas, mas de verificar quais são as causas que estão impactando o funcionamento cerebral e provocando sofrimento e dificuldades em diversas áreas e contextos da vida. A partir disso, é possível traçar estratégias mais adequadas de ensino e aprendizagem. Uma intervenção mais personalizada que vai poder incluir diversos tipos de profissionais. Portanto, quem que deve ou vai buscar a avaliação neuro? Muitas vezes é um médico que faz um encaminhamento, ou a escola, ou os pais que percebem a dificuldade de aprendizagem. Porém, esse processo é um instrumento que tem uma utilidade muito ampla. Não se atém apenas a casos semelhantes ao que eu usei como exemplo. Às vezes, psiquiatras e neurologistas podem solicitar a aplicação em idosos para identificar possíveis demências, alteração na memória, no raciocínio, na marcha, verificar se trata de um processo normal e natural do envelhecimento ou se tem alguma complicação associada. Outras vezes, é feita uma varredura das funções para auxiliar profissionais neurologistas no caso de cirurgias. Qual o desempenho antes e depois do procedimento? Se alguém sofreu um traumatismo, será que houve sequelas? E se sim, qual a amplitude? Tá aí! Crianças, desde bebês, adolescentes, adultos, idosos, existem instrumentos adequados para todo tipo de população. Isso mesmo, até mesmo um bebezinho de menos de 1 ano pode ter indicação para isso. Mas também existem contextos completamente diferentes que podem fazer proveito dos benefícios. Instituições e organizações para recrutamento e seleção de pessoas, âmbito forense, trânsito, porte de armas, cirurgia bariátrica, vasectomia, laqueadura e por aí vai. Quando eu falo do contexto clínico, o neuropsicólogo, para chegar às suas conclusões, vai precisar passar por algumas etapas que eu gostaria de compartilhar com você. Primeiramente, é importante iniciar o processo fazendo um levantamento com informações por meio de entrevistas, isso relacionado ao histórico de vida do paciente,
uma anamnese bem direcionada, porque a partir dela o profissional vai levantar algumas hipóteses que vão nortear as demais etapas do processo. Vai escolher uma bateria de testes, escalas de rastreio, selecionar tarefas, observar o comportamento no decorrer das sessões. Talvez seja até necessário solicitar o preenchimento de escalas, formulários para verificar os sintomas nos diversos contextos, exames neurológicos, relatórios e documentos da escola, por exemplo. Por mais que haja um certo padrão a ser seguido, cada profissional vai se balizar pela sua experiência para definir o número de sessões e instrumentos necessários. Então, pode variar bastante, mas sempre tem algumas variáveis que vão ser levadas em consideração. Por exemplo, faixa etária e o nível de escolaridade. Esses instrumentos e testes escolhidos são padronizados, baseados em estudos. Depois de anos de pesquisas, foram formuladas tabelas que permitem que a gente compare o desempenho daquele paciente com de outras pessoas com perfil demográfico parecido. Isso faz com que a gente identifique se o seu desempenho está muito discrepante do que é esperado. Então a ideia, depois de levantar tanto dado, é integrar as informações dessas diversas funções em um laudo, que é um documento, que vai confrontar com as hipóteses que surgiram lá no início. Além de verificar como todo o sistema está funcionando e se está acima ou abaixo do esperado para a faixa etária, uma coisa muito bacana é comparar a pessoa com ela mesma. Quais as tarefas que ela saiu bem? Quais que ela saiu mal? Quais são as suas facilidades e quais são as suas dificuldades? Assim a gente pode aproveitar as suas potencialidades para auxiliar no que está defasado. Isso faz a gente pensar que o foco não é dar um diagnóstico. Às vezes é tão claro que pode ser que aconteça, mas são muitas as vezes que a avaliação se torna parte de uma série de outros exames solicitados pelo médico que, em um contexto multidisciplinar, vai poder se sentir mais seguro e respaldado para fazer um diagnóstico. Nós temos uma série de transtornos que compartilham sintomas parecidos, então a tarefa não é simples, nem deve ser feita de maneira leviana. Esse documento muitas vezes vai ajudar, como eu falei antes, a definir estratégias de intervenções mais assertivas de REAB, TO, aí pedagogos, professores, até os pais podem definir um plano de estimulação mais proveitoso ou ajudar outros profissionais a tomar decisões mais acertadas. Agora, uma dúvida muito pertinente que pode surgir nesses tempos de pandemia, que a gente tem que ficar mais isolado, recorrer a atendimentos remotos e coisas do tipo, é se é possível fazer online. Algumas sessões podem sim, porque como você já sabe agora, são muitos os recursos que usamos como entrevistas e escalas. Entretanto, existem muitas tarefas e testes que exigem a manipulação de objetos, fichas de aplicações que ainda não foram adaptadas para serem feitas remotamente, então parte do processo ainda deve ser feito presencial. Esse, inclusive, é um dos novos desafios dos pesquisadores e cientistas da área, que é adequar os instrumentos para esses novos tempos. Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado a esclarecer as principais dúvidas referentes à avaliação neuropsicológica. Qualquer dúvida que surgir, pode mandar para mim. O meu contato está aqui na descrição do vídeo, meu Instagram, e eu vou ter o maior prazer em te responder. Tudo de bom e até uma próxima oportunidade!